pessoal, veremos agora um processo muito importante dentro da operação de qualquer empresa, que é a precificação. Pois é através dela que as metas de margem e receitas definidas no planejamento estratégico da empresa são alcançadas. Mas, antes de iniciarmos o treinamento na rotina, vamos ver alguns conceitos importantes de precificação. Vamos lá? Então, vamos falar inicialmente sobre alguns conceitos de margem e precificação. Temos no sistema o preço de venda, que é parametrizado na rotina 201 para precificação por região, ou na 2017 na precificação por embalagem. E esse preço de venda ele pode ser decomposto em CMV, custo da mercadoria vendida, e margem. Ou seja, todo o custo que a empresa tem para realizar a venda do produto e a margem que ela vai obter com esta venda. E reforçando que o CMV é um custo, tá? Ele não é uma despesa. Então, aqui é um custo diretamente relacionado à atividade de venda. Se a venda foi realizada, existe CMV. Se a venda não foi realizada, não existe CMV. Tudo que não é CMV é despesa. E o CMV ele é calculado considerando-se as seguintes variáveis. Temos o custo financeiro do produto. Esse custo é um custo médio ponderado, calculado na entrada do produto, da mercadoria, pela rotina 1301. E apesar do sistema possuir outros tipos de custo, custo real, custo contábil, custo da última entrada, o CMV sempre é calculado a partir do custo financeiro. Veremos mais adiante que é possível parametrizar o custo que o sistema vai utilizar para a sugestão do preço de venda. Entretanto, o CMV sempre vai ser calculado tomando por base o custo financeiro do produto. Em seguida, temos o percentual de impostos que vão incidir naquela operação de venda, e esse percentual de impostos é informado na tributação de saída da rotina 514, lá na figura tributária, como já foi visto no treinamento. Lembrando que este percentual de impostos ele incide sobre o preço de venda total, tá? Não é sobre o custo nem sobre o CMV. O percentual de impostos é calculado em cima do preço de venda. Em seguida temos comissão e, por fim, percentual de frete. Então, custo financeiro, mais impostos, mais comissão, mais frete, compõe o custo da mercadoria vendida, e a diferença entre o CMV e o preço total de venda é a margem de lucro da empresa na venda daquele produto, tá? O lucro bruto. As despesas operacionais elas são pagas com a margem do lucro bruto. Tá? Não devemos inserir despesas operacionais dentro do CMV, uma vez que despesas operacionais são despesas fixas. Elas vão ocorrer independente da venda acontecer ou não. Ainda que a empresa passe um mês inteiro sem efetuar uma venda, vai haver incidência de aluguel, energia elétrica, folha de pagamento e etc. Tá? As despesas de CMV elas acontecem mediante a venda. Então, custo financeiro só vai acontecer se tiver a venda. Recolhimento de impostos sobre a operação de venda somente se houver a venda. Comissão e frete igualmente. Essa margem está representada por valor, tá? E é calculada percentualmente da seguinte forma. O percentual da margem é o valor da margem dividido sobre o preço de venda. Então, o INTOR é um sistema que calcula a margem por markdown, ou então margem sobre preço de venda. Conceitualmente, o INTOR não tem margem sobre custo ou markup. Tá? A margem é sempre calculada em função do preço de venda. Vamos falar agora sobre as margens que o sistema possui. Temos inicialmente a margem zero, que nada mais é que o CMV, ou seja, a margem zero é aquela margem que paga apenas o custo da venda da mercadoria. Então, ao vender um produto com margem zero, a empresa está pagando somente o custo financeiro do produto,
os impostos que incidem na venda, comissão e frete. Temos a margem mínima, que é uma margem que paga o CMV e as despesas operacionais. Ou seja, ao se vender um produto precificado com a margem mínima, a empresa está pagando o CMV da venda e a despesa operacional correspondente. E é importante destacar uma diferença aqui, tá? Apesar do nome margem zero, esta margem não é aquela que, entre aspas, empata a operação. A margem zero cobre apenas o CMV. Precisamos lembrar que a empresa ela também possui despesas operacionais fixas e a margem mínima que cobre CMV mais essas despesas. Então, para que ao final de um exercício a empresa tenha lucro zero, as vendas devem ser realizadas considerando-se a margem mínima. E temos também a margem ideal, que ela é composta pelo CMV, mais despesas operacionais e mais o lucro líquido. Observe que aqui foi falado lucro líquido, mas é um lucro ainda sem deduzir imposto de renda, contribuição social, depreciação e amortização, tá? Falamos de lucro líquido porque este valor ele fica na empresa. Aqui são pagos impostos, comissão, frete, custo do produto. Aqui são pagas todas as despesas operacionais e esse valor ele fica para os sócios. E dentro do sistema, a margem zero ela é calculada, tá? Porque o sistema ele consegue calcular o CMV, ele tem o custo financeiro do produto, ele tem a carga tributária informada na figura tributária da rotina 514, ele tem o percentual de frete parametrizado e ele tem o percentual de comissão também parametrizado. Então, o sistema ele consegue calcular sozinho o valor de margem zero de cada produto. Na margem mínima, uma vez que não temos campo para informar despesas operacionais, este percentual deve ser informado na rotina 132. Tá? Veremos mais adiante o parâmetro onde é informado na rotina 132 o percentual de margem mínima que a empresa deve alcançar para o pagamento das suas despesas operacionais. E a margem ideal ela é parametrizada por produto. Na precificação por região, cada produto em cada região é informado o percentual de margem ideal. E na precificação por embalagem, cada embalagem também vai ter o seu percentual de margem ideal informado manualmente. Existe também um parâmetro da rotina 132, onde informamos a margem ideal padrão para novos produtos e novas embalagens que são cadastradas. E por fim, vamos falar sobre os diversos tipos de preço que temos no sistema. Temos o preço de venda, que é aquele preço que está sendo praticado pelos canais de vendas naquele momento, ou seja, são os preços que aparecem nas rotinas de venda 316, 4116, 2316. É o preço que aparece nas rotinas de checkout 275, 2030. É o preço que aparece no força de venda, tá? Independente de qual seja. Então, é o preço que sai nas etiquetas de gôndola. Então, é aquele preço disponibilizado ao cliente. Temos o preço de tabela, que é um preço informado na rotina de precificação, mas que pode ou não estar disponível para a venda. Então, a pessoa responsável pela precificação vai na respectiva rotina, tá? 201 ou 2017, lança o preço desejado e, a partir deste momento, este preço está salvo como preço de tabela. Ela pode fechar a rotina, pode fechar o sistema, tá? Que quando ela retornar, esse preço estará lá, gravado, salvo. Entretanto, ele só vai ser disponibilizado para os canais de venda, seja rotinas de venda, seja rotinas de checkout, seja softwares de força de venda, seja impressão de etiqueta, quando esse preço for aplicado para a venda externa. Neste momento, o valor informado como preço de tabela vai ser copiado para o preço de venda. Tá? Então, a partir daí, o preço vai estar disponível para os clientes. Por isso que foi dito que o preço de tabela pode ou não estar disponível. Porque no momento da precificação, eu vou ter um preço de venda e vou ter outro preço de tabela. Quando esse preço ele é aplicado para a venda externa, o preço de tabela ele é copiado para o preço de venda. E aí os dois ficam iguais. E temos o preço sugerido.
que é um preço calculado pelo sistema baseado na margem ideal informada. O usuário informa a margem ideal e o sistema calcula o preço sugerido para que aquela margem seja alcançada. Na próxima aula, veremos a precificação da rotina 201. Até lá!